você que me acompanha já sabe o que tem que fazer, né? Deixar o like aqui nesta aula e ó, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tô sabendo que você ainda não é inscrito. E no vídeo de hoje nós vamos falar da formação à reforma das cidades, né? Então imagina, até aqui nós estamos falando sobre a criação e a formação do espaço rural brasileiro, mas agora nós vamos ver como que este espaço urbano vai sendo construído e reformado ao longo da história do Brasil. Mas antes, só para lembrar aqui um pouquinho, o que seria então uma formação? Quando uma cidade forma. E o que seria uma reforma? Quando ela já existe e ela vai passar por algumas transformações no seu aspecto, digamos assim, urbanístico. Então agora você viaja comigo lá para o passado do Brasil. Eu já falei com vocês como que era este território aqui. Era habitado por índios, era um ambiente natural. Esse território era intocado pela ação humana que destruía tudo. A chegada dos portugueses então começa a alterar este espaço. Ele vai deixando de ser rural e vai se transformando ao longo do tempo até surgirem os primeiros povoados. Até 1530 mais ou menos, a verdade é que os portugueses não se interessaram muito por esse território aqui não. Então só explorou o pau-brasil, conviveu com os indígenas de uma maneira tranquila, de certa forma, né? Explorando o pau-brasil, oferecendo algumas trocas, alguns produtos em troca desse trabalho. Porém, outros países começaram a querer invadir esse território aqui e aí Portugal teve que tomar uma decisão. E isso aconteceu a partir de 1530. A ideia era começar a povoar este território para que nenhum invasor tomasse o Brasil das mãos de Portugal. E é aí que são criadas as primeiras vilas, os primeiros povoados. Serão construídas as primeiras casas. A construir igrejas, que era muito importante para poder trazer ainda mais poder para este novo Brasil que estava se organizando. E mais do que isso, construiu também alguns pequenos comércios, facilitando ali o dia a dia das pessoas que viviam nesses locais. Agora não era nada muito desenvolvido não, era algo bem simples para poder manter a ocupação desse território. Conforme o tempo vai passando, a população vai crescendo, novas necessidades vão surgindo e aí este espaço começa a ser alterado. Tanto é que no começo esse espaço era muito parecido com o espaço rural, com poucas construções, com uma concentração maior de pessoas na plantação, na lavoura, nos engenhos de açúcar. Com o tempo isso vai mudando e vai surgindo novas construções humanas. Aí você me pergunta: Tio Rodrigo, qual foi a primeira vila, a primeira cidade do Brasil? São Vicente foi a primeira vila a se formar aqui neste Brasil e que começa a se desenvolver graças à produção do açúcar e aos trabalhos que eram realizados no porto. Ó, você tem que pensar assim, nessa época em que o Brasil era dominado pelos portugueses, algumas vilas precisavam desenvolver a economia local. E isso era feito de maneira a se explorar os recursos que existiam aqui. Como eu já disse em outra aula, por exemplo, o pau-brasil. Mas nessa época em que as pessoas precisavam ocupar para proteger o território dos invasores, essas primeiras vilas deveriam então fazer a produção da cana-de-açúcar. E São Vicente vai se sair muito bem nisso, vai aumentar a sua produção, vai conseguir atrair engenhos para cá e vai trazer uma vila mais organizada, que vai começando a criar aqueles aspectos de um povoado mais organizado e mais desenvolvido. Além disso, era uma vila que tinha a criação de animais, a criação de gado, cultivavam alguns alimentos, desenvolvendo também técnicas de agricultura. Agora que já sabemos como se formou a primeira vila, que outras vilas também vão surgir, outros povoados também vão surgir dessa maneira mais espontânea, vamos falar de reformas. Como eu já tinha dito, reforma é quando algo já existe e você vai ali dar uma melhorada, mudando ali alguns aspectos mais urbanos desses lugares. E isso vai acontecer com a invasão dos holandeses. Lembra que eu disse também que o Brasil precisava estar protegido e ocupado para que nenhum país invasor pudesse tomar esse território das mãos de Portugal? Isso vai acontecer em 1637, quando os holandeses então conseguem invadir Recife para fundar o que chamariam de Nova Holanda. E Recife seria uma capital desta Nova Holanda aqui no Brasil. E como Recife já existia, né, ainda não era tão desenvolvida e organizada, os holandeses então decidem criar algumas obras públicas para poder facilitar ali quem vivia naquela região, trazendo uma arquitetura mais europeia e deixando esse ambiente mais desenvolvido para aquela época. Então eles vão criar ruas mais alargadas, porque as ruas eram bem estreitas, vão criar pontes interligando áreas
da cidade e mais, criarão alguns jardins bem bonitos, algumas praças. Então perceba que o território já existia, mas que vai passar por algumas reformas, mudando ali a arquitetura e os aspectos, digamos assim, culturais das pessoas que viviam naquela região. E aqui eu trouxe mais uma reforma, só que agora no Rio de Janeiro. Então era um lugar que existia, mas que as riquezas que eram produzidas aqui eram levadas para Portugal. Aqui, a verdade só servia para ser explorado. Não tinha muita infraestrutura e dignidade para viver nessas terras. E óbvio, a família real, o que é isso, né? Os reis viviam nas suas metrópoles, nas suas grandes cidades, lá em Portugal. Porém, isso muda em 1808, porque pela primeira vez na história da humanidade, uma família real, ou seja, a rainha, os príncipes e toda a sua corte, vierão para uma colônia de exploração, ou seja, para um lugar em que jamais nenhum rei pisaria, porque era um lugar que para eles não era muito interessante. Então essa família real vem para cá. Para tentar fugir de uma guerra, ele decide então viajar com toda a sua família para as terras brasileiras, nesse caso, para o Rio de Janeiro. E aí, minha gente, ele foge com toda a sua comitiva, com todos os nobres, com toda a nobreza. E aqui, no Brasil, não tinha como receber um rei e toda a sua família real. E vai precisar passar por algumas reformas. O próprio Dom João vai criar alguns monumentos, algumas obras que vão desenvolver essa região do Rio de Janeiro, que, como eu disse, não era bem apropriada para um rei transitar. Não tinham calçamentos, o esgoto era a céu aberto, as ruas eram muito estreitas. E o Dom João, que é este governante, que é este príncipe regente aqui no Brasil, ele vai trazer uma comitiva para poder dar este ar mais luxuoso, mais bonito, mais europeu para este Rio de Janeiro desorganizado, criando algumas obras públicas e desenhando novos lugares para esta região. Ele traz arquitetos, pintores, artistas para fazer essas mudanças urbanísticas no Rio de Janeiro. E aqui eu trouxe 3 grandes construções que foram feitas nessa época e que existem até os dias atuais. A primeira delas é o Museu Nacional. Isso aí hoje é um museu, mas já foi o local onde viveu a família real. Eles moraram por algum tempo. Então era um palácio grandiosíssimo. Hoje se tornou um museu onde abrigava aí muitas descobertas, muitos artefatos arqueológicos, mas que infelizmente em 2018 sofreu um incêndio e muita coisa ficou perdida. A segunda obra que eu trago aqui é a Biblioteca Real, onde é uma grande construção que ele trouxe todos os livros que haviam lá na Biblioteca Real de Portugal, trouxe para o Brasil e aqui construiu esta biblioteca para que a nobreza pudesse ler os livros. E também o Jardim Botânico, localizado também no Rio de Janeiro, onde aí você tem algumas árvores, algumas espécies, de uma maneira mais europeia e bonita, para que o rei e as princesas pudessem transitar e fazer passeios aí no finais das tardes. Então foram algumas obras que modificaram o aspecto geográfico, que deram um certo embelezamento europeu para a cidade do Rio de Janeiro, mas que era para agradar muito mais aos desejos do príncipe regente Dom João VI e sua família real. E por último, eu trouxe aqui algumas reformas na cidade de São Paulo. São Paulo que vai se transformar na maior produtora de café do Brasil ali no final do século XIX, início do século XX. Então vai ser um período em que São Paulo vai receber muitos lucros com a produção do café. Essas riquezas produzidas pelo café cairão nas mãos dos barões do café, como ficaram conhecidos, e eles criarão algumas transformações no espaço geográfico da região de São Paulo. Inclusive, um lugar mais famoso é a atual Avenida Paulista, palco de grandes manifestações populares, é o centro financeiro e econômico do país atualmente, mas lá no passado era uma região onde foi construída vários casarões para esses barões do café morarem. Eram ruas mais largas, abriram mais ruas, construindo novas ruas, conseguiram também trazer uma iluminação pública para essa região e criando praças e parques ao redor ali da cidade de São Paulo. As riquezas estavam colocadas ali para esses grandes barões do café também poderem circular em um lugar mais moderno. Nesse momento eu quero que você passe a refletir sobre: será que cidades sempre surgiram de maneira espontânea? Será que elas sempre foram... Será que elas crescem apenas para atender a necessidade das pessoas de maneira livre? Ou será que elas podem ser construídas de outra maneira? Pode, porque existem o que chamaremos de cidades planejadas. O que é uma cidade planejada? Uma cidade que foi pensada, desenhada, rabiscada
antes de se tornar uma cidade construída pelas pessoas. Então assim, minha gente, essa cidade planejada se diferencia das outras cidades que surgem de maneira livre e espontânea, porque agora as pessoas vão se reunir e vão desenhar cada canto da cidade, colocando ali os elementos culturais da maneira que eles entendem que é o melhor para aquela cidade. Então essas pessoas vão projetar, vão chamar arquitetos, engenheiros que vão pensar a largura das cidades, o local das praças, residências e parques, vai criar um ambiente no papel para que as pessoas verifiquem a localização dos lugares, dos elementos e também como essa cidade pode ser construída de uma maneira mais organizada. Vão pensar também o melhor lugar para colocar o comércio e os prédios públicos de uma maneira geral, prédios que têm a ver com a administração da cidade. Aqui nessa tela eu trago para vocês 4 exemplos de cidades que foram planejadas. Temos aí Teresina no Piauí, que é uma capital, é a capital do Piauí. Observe que ela tem esta aparência aí, ó, uma ponte muito bem construída. Belo Horizonte, em Minas Gerais, observe a posição da praça e observe também a organização das ruas, como elas são construídas de maneira bem larga, como eu havia dito. Temos também Goiânia, em Goiás. Observe que tem uma região central aí, ó, em círculo. E temos também Palmas, no Tocantins. Observe também a largura dessas ruas e a posição dos prédios e como ela está organizada. Aí eu espero que você tenha percebido que a principal característica de uma cidade planejada é ela ser pensada para atender melhor a necessidade dos moradores que ali estarão e também que elas são pensadas, Estruturadas, organizadas, desenhadas de uma forma que isso possa prever a localização de alguns lugares, a largura das ruas e também as principais construções que farão parte dessa cidade. Agora, uma das cidades planejadas mais famosa da história do nosso país é a cidade de Brasília, a capital federal do nosso país, é verdade. Brasília não foi uma cidade espontânea que surgiu ao longo da história. Não! Brasília foi pensada, planejada, desenhada por 2 arquitetos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que vão desenhar, projetar a localização dos prédios dessa cidade, largura das ruas e também toda a composição artística e arquitetônica da cidade. Tati, Rodrigo, mas por que Brasília se tornou essa capital? Por que Brasília se tornou a capital do Brasil? Na época, o então presidente Juscelino Kubitschek queria levar a capital do Brasil mais para o centro, estando mais próximo de todas as regiões do país, porque a capital até então era o Rio de Janeiro. E nessa ideia de criar uma cidade para ser a capital do Brasil, ele estava também com o seu desejo de modernizar, mostrar que o país estava avançando, inclusive com construções muito modernas. Tudo foi muito bem pensado, tudo foi muito bem planejado, para que quando os trabalhadores viessem, executassem justamente aquilo que estava no projeto inicial. Observa na tela comigo, por exemplo. Veja que ela tem um formato de avião, ó, onde os prédios teriam a mesma altura, onde eles estariam organizados de uma maneira que não atrapalhasse a visão das pessoas. Assim eles vão desenhar também ruas e avenidas para que o trânsito fique melhor nesse lugar e tenha essa aparência também de cidade mais moderna. E isso vai ser percebido no formato, na arquitetura de vários prédios que existem lá, como por exemplo o Palácio da Alvorada, Congresso Nacional, o prédio dos ministérios, enfim. E você deve imaginar que para se construir uma cidade desse tamanho, era necessário chamar trabalhadores. E eles vieram, minha gente, de várias partes do Brasil, principalmente das regiões Norte e Nordeste. O problema é que essas pessoas não podiam viver ali em Brasília. Elas tiveram que ficar em lugares que estavam ao redor de Brasília e assim vão dar o surgimento de cidades com uma infraestrutura muito menor do que Brasília, ali no Distrito Federal. Ou seja, é aquela história da música cidadão, né? Eu ajudei a construir uma capital, mas infelizmente eu não posso viver e usufruir de toda a sua beleza que eu ajudei a construir. Então eu espero que você tenha percebido que as cidades podem ser formadas, surgirem de maneira espontânea, podem ser reformadas ao longo de sua história para atender a necessidade dos moradores e também as cidades que surgem de maneira planejada, organizada, desenhada no papel para atender melhor a necessidade das pessoas que fazem parte ou que farão parte delas no momento em que se tornarem construídas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e não sai daqui sem deixar o like aqui no vídeo, tá? Para que a gente continue fortalecendo o nosso canal e venha mais conteúdos maravilhosos para vocês, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!